Olá, Rodrigo Constantino aqui da Jovem Pan. Eu tenho hoje aqui comigo a deputada Bia Kicis. Tudo bom, Bia? Tudo bom, Rodrigo? Prazer estar aqui com você. Prazer é meu. Vamos lá, deputada. A primeira coisa que eu preciso perguntar para a senhora é a seguinte: existe gabinete do ódio? Não, não existe gabinete do ódio, né? Isso é mais uma invenção, mais uma narrativa, né, para fazer, para tentar construir o que eles estão construindo, seja no legislativo, seja no judiciário, seja na mídia, que é um pelotão de agressão mesmo ao governo eleito, ao Jair Bolsonaro, é um desrespeito ao resultado das urnas. Essa conversa, ela é completamente absurda e não tem o menor sentido. E veja que temos aí até um inquérito em curso de fake news, que não é um crime tipificado no Código Penal. Isso já fez com que a Polícia Federal batesse a porta às 6 da manhã aí de apoiadores do presidente, do governo, né? E cada vez mais a gente fica preocupado com o grau de arbítrio do lado de lá, né? O presidente chega a suspeitar até de uma espécie de um complô. Como é que a senhora está enxergando isso tudo? Tem gente do sistema, chamemos assim, do establishment, de fato tentando levar isso para o TSE, eventualmente uma cassação da chapa vencedora nas urnas. A senhora enxerga isso como uma tentativa de virar no tapetão aquilo que foi perdido nas urnas? Constantino, eu não só enxergo, como eu não tenho a menor dúvida de que isso existe. Eu vivo uma angústia como cidadã, como fui procuradora a vida inteira, sempre me pautei, né, pelas leis, pelo respeito ao ordenamento jurídico e como parlamentar, de enxergar esse um momento mais crítico da nossa democracia. E pode piorar muito ainda, esse aqui é o pior. A gente sabe que está num momento gravíssimo e a gente não sabe até onde isso pode nos levar. Então, hoje eu enxergo, sim, vários atores agindo de forma totalmente articulada, tá? Então, nós temos aí no legislativo, né, essa CPMI das fake news. Isso é uma afronta. Eu estive lá presente várias vezes como vice-líder do governo, ao lado de parlamentares como Felipe Barros, Carol Detoni, Carlos Jordi, todos, Márcio Labre, todos brigando ali de forma firme. Só que não adianta a gente mostrar as verdades, porque a narrativa vence, porque quem tem o poder na mão, a máquina, está usando essa narrativa, a narrativa deles contra nós. E aí você vê o Supremo entrar nesse jogo com esse inquérito absolutamente inconstitucional, absolutamente ilegal, e agora eles querendo remendar, sendo que ilegalidade em direito penal, em processo penal, não tem remendo, não é? Existe aí um ditado que não existe nulidade sem prejuízo. Nesse caso, o prejuízo é patente a muitas pessoas que estão tendo suas garantias e direitos individuais fundamentais violados, a Constituição rasgada, e eu sou uma dessas pessoas, daí a minha indignação mais do que legítima. Aliás, o ministro queria ter mandado, né, segundo notícias que saíram, a polícia também à casa dos parlamentares. No caso, provavelmente bateriam na casa da senhora às 6 da manhã. E eu quero lembrar só que a CPMI das fake news considerou a Gazeta do Povo, um jornal centenário e sério, né, como parte dessas fake news. O ministro Alexandre de Moraes, naquela peça que ele escreveu ali para justificar essa ação truculenta e arbitrária, levou muito em conta depoimentos do deputado Alexandre Frota, assim como a Joyce Hasselmann. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho como é que anda o relacionamento. A deputada Joyce saiu, né, do comando do PSL na Câmara. Como é que anda esse relacionamento? Hoje em dia está mais claro para a senhora que era necessário implodir dessa forma, criar esse racha no partido, uma vez que a ala que ficou chamada de bivarista mostra-se realmente uma das mais opositoras do governo Bolsonaro hoje? Hoje eles são, para nós, piores. A Joyce é pior do que a Maria do Rosário, o Alexandre Frota é pior do que o Paulo Pimenta, porque a história, ela não costuma ser muito gentil com traidores, não.
né? O papel de traidor realmente é uma coisa muito ruim. E eu acho o seguinte, a esquerda sempre foi a esquerda, a gente já esperava isso deles mesmo, não poderia esperar outra coisa que não fosse essa oposição ferrenha, inclusive com desrespeito ao resultado das urnas, porque essa esquerda nunca respeitou a democracia. Mas quando você tem pessoas que chegaram até o campo político usando da imagem do Bolsonaro, da proximidade, inclusive com ele, e que traíram não só o Bolsonaro, mas todo um projeto dos conservadores, todo um projeto da direita, dos conservadores e liberais, mas os verdadeiros liberais, Constantino. E como diz o Felipe Orlando Bragança, ele fala, não existe conservador que não seja liberal na economia. Não existe. A alegação deles vai ser de que a traição veio do presidente, que se afastou de certas bandeiras. Como é que a senhora responderia a essa acusação? Olha, eu vejo o seguinte, hoje não dá mais para a gente ficar pensando no passado, de quem era o quê, quem fez o quê. Nós temos que pensar agora. Esse é o momento crucial em que a gente vê quem está na luta pela democracia e quem está contra. Porque, como eu falei no início, está tão grave a situação, quando a gente vê antifas, pessoas queimando bandeira, e o presidente da casa diz que queimar a bandeira do Brasil é a mesma coisa que gente que impunha uma bandeira, fechar congresso. Gente, nós nunca pagamos ninguém para ir à manifestação. Nós nunca controlamos, é o povo que vai. E se alguém pede para fechar congresso, intervenção militar, é responsabilidade dessa pessoa que só está mostrando o seu desespero. Essas pessoas certamente não estão ali também porque odeiam a democracia. Elas estão pedindo socorro porque não sabem mais a quem pedir. Seria uma espécie de desabafo nesse caso. É um desabafo. Mas a senhora não acha que caberia ao presidente... Ele rechaçou algumas vezes, mas não caberia talvez falar com mais firmeza contra essas aventuras que eu consigo entender olhando a configuração atual do Supremo, eu consigo até entender o desespero de alguns que leva a esse tipo de atitude, mas a gente tem que defender as instituições. Aliás, a defesa das instituições talvez seja justamente cobrar a retirada por meios institucionais, como o impeachment, de certas figuras que estão lá. Mas a senhora não acha que poderia talvez o presidente fazer essa distinção mais clara para evitar mal-entendidos? Deixa eu te dizer, Constantino, não tem nada que o presidente faça ou deixe de fazer que vai evitar mal-entendidos, porque não são mal-entendidos, são ataques que são deliberados, de caso pensado, nada acontece à toa. Eu estou com o presidente desde 2014, eu cansei de ver o presidente se recusando a receber intervencionistas no gabinete dele, quando deputado. Eu vi intervencionistas convidando o presidente para ir até em frente ao Ministério da Defesa, no dia 31 de março, e o presidente falar, eu não vou, porque vão tirar uma foto minha lá e vão dizer que eu apoio a intervenção militar. Cansei de ver. Em frente ao Palácio do Alvorada, outro dia, um apoiador que estava lá, gritou, intervenção militar, fecha o Supremo. Ele falou, não fala isso. Ele ficou bravo. Não fala isso, não tem que fechar o Supremo. Agora, o presidente é um democrata, Constantino, e ele respeita a liberdade individual. Ele não tem que se colocar contra o brasileiro que vai lá com uma faixa. Por que ele faria isso? Ele não manda nesse brasileiro, ele é só o presidente, ele não é o tutor de cada brasileiro. Nós somos maiores, responsáveis, e nós temos que parar com essa história de querer que o Estado nos tutele. Então, eu admiro o presidente, o apoio incondicional que ele dá aos direitos, garantias e liberdades individuais, e estou com ele. E isso, inclusive, naquela fatídica reunião ministerial que foi tornada pública por uma decisão do ministro Celso de Mello, a pedido do ex-ministro Sérgio Moro, e já já a gente pode falar um pouquinho dele, mas aquela reunião mostrou ao Brasil, né, talvez achassem que fosse ser um golpe fatal ao presidente, mas mostrou um presidente e seus ministros comprometidos, ainda que entre palavrões, o que afeta mais só almas sensíveis, talvez que não frequentem barzinhos Brasil afora, mostrando compromisso com as bandeiras que foram vitoriosas nas urnas e com a liberdade. A palavra mais repetida talvez tenha sido liberdade. A senhora acha que foi um tiro no pé, um efeito bumerangue de quem achava que a exposição dessa reunião fosse destruir o governo? Eu não tenho a menor dúvida, e tanto assim que as pessoas que querem derrubar o presidente estão ficando cada vez mais desesperadas e cometendo
atos desatinados, estão rasgando a Constituição e a gente vê ministro do Supremo mentindo e dizendo que os advogados dos investigados, que nós temos que chamar assim de perseguidos políticos, que esses advogados estariam também mentindo, fazendo falsas acusações de que não teriam acesso aos autos, fabricando data de despacho retroativo, e o fato é que até agora nós não tivemos acesso aos autos, e é por isso que eu ainda não fui depor. Então, os atos são atos de total desespero, de pessoas que estão fabricando crimes, nos acusando de crimes, e aí vem o ministro Barroso na CNN dizer que milícias que falam mentiras não têm direito à liberdade, nem liberdade de expressão. Quer dizer, estão criando um crime que não existe, o que para mim já não é surpresa, porque o Supremo criou o crime da homofobia, e nesse dia eu fiquei desesperada de ver, né, como que o Supremo passa por cima do Legislativo. É um ativismo impressionante, né? O Supremo quer ser o poder legislativo e, às vezes, o executivo. Quando, por exemplo, cancela a indicação de um nome para a polícia, com pouco embaixo. Sem ilegalidade, é preciso dizer, porque antes que comparem aquela decisão do Supremo, do ministro Gilmar, que suspendeu a nomeação do Lula, ali havia um claro ato de obstrução à justiça, e aquele ato ele era ilegal porque ele continha desvio de finalidade, que é um pré-requisito de validade do ato jurídico. Nesse caso, o delegado não tem nenhum crime contra si, não tem nenhuma evidência de que o presidente estivesse interferindo na polícia, a não ser a criação, no caso aí que o Moro jogou e depois ele mesmo disse, não, mas eu não acusei de crime, porque sabe que existe o crime de denunciação caluniosa, então o que houve ali foi... Prevaricação também, no caso, né? Seria prevaricação. Seria prevaricação se ele tivesse ficado no cargo, permitindo que o presidente ficasse interferindo na polícia. Então estamos falando de um crime-ideia, quer dizer, aquela coisa bem distópica mesmo. Deputada, será que eu estou exagerando se eu falar que então vivemos numa espécie de estado policialesco e o carrasco é o próprio Supremo? Eu não tenho a menor dúvida disso, não há nenhum exagero. Nós vivemos um momento muito grave em que todos os crimes atribuídos ao presidente Bolsonaro e seus apoiadores são crimes futuros. Crimes que não existem, mas que talvez um dia, como disse a deputada Lídice da Mata, relatora da CPMI das fake news tem que ser crime, nós temos que fazer esse crime. Então, e ninguém sabe o que é fake news, porque, na verdade, vamos falar de fake news? O gabinete do ministro Alexandre fez uma fake news, quando disse que era mentira que os advogados não tivessem acesso aos autos que estavam liberados. A CNN fez uma fake news, quando estampou lá no seu vídeo que a minha casa, que eu havia recebido na minha casa a visita da Polícia Federal às 6 da manhã. Então, fake news, gente, não falta. Só que nós vamos calar as pessoas por causa disso. Então, vamos incluir a mídia tradicional também nessa CPMI, no inquérito, e vamos ver se eles vão concordar. Ou se eles só querem calar as redes que não querem produzir mentira. O perigo das redes não são as mentiras, o perigo das redes são as verdades que elas revelam. Expor as mentiras, muitas vezes, daqueles que tinham um monopólio, a hegemonia da narração, né? Das narrativas políticas que a mídia... A senhora citou a mídia tradicional, eu lembro que, e já puxando o assunto para a questão das antifas, que você mencionou, eu lembro que Estadão, Folha de São Paulo e Globo chamaram arruaceiros marginais, porque todo mundo sabe que torcida organizada é fichada pela polícia, não pode sequer entrar nos estádios de futebol, chamaram esses bandidos e a turma terrorista da Antifa de democratas. Quer dizer, isso, se existe fake news, isso é fake news. Como é que a senhora está vendo essa questão das antifas, que parece um tanto orquestrada em âmbito global? Porque pipocou na Holanda, pipocou em Paris, pipocou nas cidades americanas e em Curitiba, e sempre com um pretexto, né? A morte do George Floyd serviu como faísca, mas morreu pouco depois um policial negro de 77 anos defendendo propriedade, né, por bandidos, e ninguém lembra nem o nome dele. Como é que a senhora está vendo essa questão toda da Antifa? Eu vejo com muita preocupação, muita. O caso é gravíssimo, eu acabei de assistir até um documentário do neozelandês, que eu peço às pessoas que assistam, eu vou compartilhar nas minhas redes, sobre a Antifa, a origem da Antifa e até onde eles podem chegar.
São pessoas criminosas dispostas a matar, sem piedade, mas matar mulheres, crianças, idosos. Eles não olham nem a quem eles estão matando, vale qualquer um. Basta ver nos Estados Unidos, houve uma senhora negra que estava em sua loja, quer dizer, não lembro se ela era negra, era uma senhora que estava na sua loja, ela foi amarrada e depois o Antifa, lá, o terrorista, tacou fogo nela. Eu acabei de postar no meu Twitter uma imagem terrível de um policial mexicano, também em sua moto, uma pessoa chega, joga álcool e atira fogo. Eu vi, é chocante. Esse documentário que a senhora mencionou é muito bom, realmente, e ele mostra ali, inclusive, como os ditos antifascistas, né, na verdade, tinham um perfil muito parecido com aquilo que eles atacavam, que eram os nazistas, os nacionalsocialistas. Tanto que depois muitos se converteram e ficaram conhecidos como os nazi-bifes, né, porque eram marrons por fora, mas vermelhos por dentro. Então, essa turma que diz que está combatendo o fascismo e enxerga fascismo num governo como o atual no Brasil, ou em que pese aqui nos Estados Unidos, né, está querendo apenas um pretexto para justificar atos justamente fascistoides. Como é que a senhora está enxergando a aproximação de gente que se dizia liberal e chegou a apoiar o voto pragmático, o voto útil em Bolsonaro, flertando cada vez mais com essa turma? Eu cito aqui nomes, quer dizer, a gente já falou da deputada Joyce e do Alexandre Frota, mas eu vejo movimentos como o movimento MBL e companhia que vem fazendo grupos de WhatsApp com Alessandro Molon, com Marcelo Freixo. Quer dizer, a turma está desesperada e vale tudo agora para derrubar o presidente. É disso que se trata? É disso que se trata. E outro dia eu postei um vídeo da Joyce, perguntei, as pessoas, elas mudam ou elas se revelam, né? Então, a gente não sabe até que ponto cada um ali, né, realmente já tinha isso dentro de si, esse propósito desde o início e estava mentindo descaradamente, ou se resolveu passar para um lado que ele acredita que seja um lado que tenha mais chance de ganhar, porque tem muito isso, os covardes, não é? Eles mudam de lado, não importa, quem parece que está melhor, mais forte, vou para lá. Só que a força do presidente Bolsonaro, ela vem do povo. A gente não pode esquecer disso, ela vem do povo. E o que deixa a gente muito angustiado, preocupado, é ver a máquina sendo usada para destruir o presidente e atacar o povo e a sua vontade. E aí, Constantino, eu quero dizer, muitas vezes as pessoas falam assim, quem não deve não teme, só se for na justiça divina, viu, minha gente? Só se for. Porque se você for pegar e ler um pouco a história, você vai ver quantos e quantos casos, tá, que pessoas absolutamente inocentes, tá, foram condenadas com provas fabricadas, com processos absolutamente tirânicos, sem o devido processo legal. Então, quem não deve, teme sim quando não confia na justiça do seu país. Sim, e cabe notar que, mal ou bem, temos muitas críticas em relação a mudanças, supostas mudanças de postura do governo. Eu quero falar da saída do Sérgio Moro, quero falar da questão da aproximação com o dito Centrão, mas 1 ano e 5 meses de governo sem nenhum escândalo de corrupção, né? E o próprio presidente Bolsonaro deve ser, talvez, o cidadão brasileiro mais escrutinado da história, né? Porque a imprensa, evidentemente, odeia ele e cata pelo em ovo, a ponto de falar que a ex-mulher diz que ele tinha um perfil talvez um pouco autoritário. Quer dizer, parece realmente um grau de apelo muito grande. Como é que a senhora enxergou a saída do ministro Sérgio Moro e principalmente a forma como ele saiu e o que ele vem fazendo depois, né? Deu entrevista para o Fantástico da Rede Globo, que é uma emissora claramente opositora do governo, depois para a revista Cruzoé, do grupo antagonista, cujos articulistas chamam o presidente de vagabundo e pedem a cabeça e prisão dele, colocando na conta dele as mortes da pandemia, né? Um negócio bastante esquisito. E depois vira colunista do Globo, num artigo também que tem aquela pinta do famoso isentão, né? Tentando acenar ali para aquela turma que se diz imparcial, mas quando você vai espremer, gosta mesmo das bandeiras progressistas. Como é que a senhora enxergou a saída do Moro e a conduta dele até aqui? Olha, eu confesso que o Moro me enganou, como enganou, acho que a grande maioria dos brasileiros. Eu já sabia que ele era progressista, sabia que ele não era conservador, mas achava uma pessoa cuja honestidade era acima de qualquer suspeita.
Mas a saída dele revelou algo que eu nunca pude imaginar, né? Uma frieza e uma deslealdade muito grande. Vamos comparar com a saída do ministro Nelson Paes. Que elegância! Então, o homem, ele não ficou no ministério porque ele não concordou em mudar aquele protocolo do Ministério da Saúde, ok? Ele foi muito honesto e honrado. Ele falou, presidente, olha, não posso mudar. E continua prestando consultoria, até onde eu sei, para o governo. E pediu para sair rápido, para não ficar gerando desgaste para o presidente. Em nenhum momento apontou qualquer tipo de dedo ou de palavra dura para o presidente ou de crítica, agradeceu pela oportunidade de ter ficado e saiu. O Moro fez tudo ao contrário. O Moro saiu atirando e acusando o presidente de crime. Quando ele deu aquela entrevista dele, aquela coletiva, sem sequer ter falado com o presidente, eu assisti, eu fiquei muito, assim, falei, meu Deus, e agora? Né? E aí eu escrevi para o presidente, falei, presidente, e agora? Ele falou, vou me pronunciar às 4 horas da tarde, depois alterou para as 5. Quando ele falou, ficou muito claro para mim que o presidente estava falando a verdade, que não havia nada, e ele o tempo todo ele falava para mim, Bia, eu não temo nada, porque eu ficava preocupada antes do Moro sair, algumas vezes eu conversei isso com o presidente, e ele falava o seguinte, desde setembro eu já sabia quem era o Moro. Desde setembro eu sabia quais eram os interesses dele. Mas eu não podia demitir, porque até por causa de vocês mesmo, ele brincava, até por causa de vocês mesmo, que achavam que ele era o máximo. Mas a gente se preocupava com a queda de apoio do presidente, caso o Moro saísse. E houve realmente o reflexo disso após as palavras do Moro. O que eu recebi de mensagens de pessoas, não apoio mais o presidente, acabou, Bia, acabou. Para depois da entrevista do presidente, a maioria, a grande maioria dessas pessoas se retratar, não, o presidente está certo, eu continuo com ele e tudo mais. Acho então, que não só o pronunciamento do presidente, mas as atitudes do próprio Moro em seguida. Bom, no Jornal Nacional, eu acho o seguinte, quando ele mostrou aquele tweet, e para a grande maioria do povo, quando ele mostrou aquele tweet dele, a troca de mensagem com a Carla Zambelli, eu acho que isso foi uma das coisas que mais pegou para as pessoas comuns, porque a pessoa traz assim, poxa, mas ele foi padrinho de casamento dela agora, né? Então, as pessoas sentiram assim, meu Deus, o nível de deslealdade dessa pessoa não é só para o presidente, não é só em questão de política, e também em relações pessoais. Então, eu acho que as atitudes dele foram desconstruindo a tal biografia que ele tanto queria preservar. E eu cheguei a dizer que eu nunca vi um caso como esse de uma pessoa que tinha o mundo aos seus pés, era idolatrado pelo Brasil inteiro, tirando os petistas, óbvio. Ele era idolatrado, inclusive tido como homem, uma das 50 personalidades do século, isso e aquilo, não é? E ele conseguiu jogar sua biografia na lama. Fez isso com as próprias mãos. Ou com as mãos da mulher dele, muitos dizem, né? O Mandetta nessa história também saiu politizando tudo, né? Candidatíssimo em 2022. E hoje, né, Constantino, a gente está acompanhando aí a evolução dos estudos com relação ao Covid-19, o tratamento com a cloroquina, a questão do isolamento, e o que a gente sabe é que as medidas que foram tomadas lá atrás foram sem nenhuma base científica, nenhuma. E o presidente sendo acusado de virar as costas para a ciência. O Barroso dizer, quem vai mandar aqui é a ciência, é a OMS. Olha que absurdo, afrontando inclusive a soberania do país. Eu não sei como é que as pessoas podem aceitar uma coisa dessas, achar que isso é função de ministro supremo. Então, quando agora a gente vai acompanhando, lockdown sendo já considerado por muitos aí o maior erro, o maior desastre no tratamento do Covid-19. A cloroquina voltando aí à baila, a OMS tendo que se curvar às evidências, aos fatos, não é? E o presidente sendo acusado de ter sido o único que lutou a favor de salvar vidas e a favor, inclusive, de lutar pelos empregos, pelas pessoas mais pobres. Eu, agora, vou começar a ser mais ácida nos meus comentários. Eu quero que peçam desculpas, não quero só que venham como... então você... está mudando. Tá... Não, vocês têm que pedir desculpas, porque vocês criticaram de genocida o presidente da República. Chamaram a mim também de treslocada, deputada treslocada que apoia. Olha, eu sempre fui uma pessoa muito séria, jamais passaria a mão na cabeça de qualquer crime
se porventura o presidente da República viesse a cometer. Mas deu para ver ontem a entrevista dele, a fala dele ali na porta do Planalto, rindo, porque invadiram os dados dele, gente, rindo, falando, pode invadir tudo, pode invadir, porque eu não tenho o que esconder. Qualquer um fica possesso, louco da vida, de ter os seus dados invadidos e quebrado sua intimidade, suas contas colocadas, qualquer um, porque é direito nosso, a nossa privacidade. E o presidente ri, debocha, ainda fala, ah lá, essa minha mulher está gastando muito no cartão. Sabe, brincadeira um negócio desse. A esquerda e essa new left, como se diz, fica louca. E tem que ficar louca, Constantino, tem que ficar louca, sabe, com as atitudes do presidente. Integridade. Eu conheço um empresário, um grande empresário, que tentou dar dinheiro para a campanha e o Bolsonaro rejeitou, né? Disse que não... Eu também conheço, viu? Também conheço. Deixa eu te fazer a pergunta, deputada. E o Paulo Guedes, ponta firme, então, defensor de uma agenda virtuosa que teve que ser adaptada à nova realidade da pandemia, vem usando uma metáfora muito impactante de saímos do trilho para apagar um incêndio, mas temos que voltar para o trilho, e, ao mesmo tempo, o governo tendo que, por vários motivos, governabilidade sendo um deles, e talvez se blindar contra golpistas que flertam com o impeachment sendo outro, se aproximando do tal centrão. Como é que fica o governo daqui para frente, pós-pandemia, na sua opinião? Eu vou dizer o seguinte, Constantino, sou muito fã do Paulo Guedes, do ministro Paulo Guedes, acho que ele está corretíssimo, vi como foi duro para ele ter que se adaptar a esse momento, ele que tinha todo um plano traçado, né, que estava salvando a economia do país, conseguiu fazer uma reforma da Previdência fantástica e, de repente, ver toda essa economia projetada indo, assim, tendo que ser usado para apagar toda essa fogueira, todo esse incêndio, e o que dói é a gente ver que esse dinheiro está indo para a mão de pessoas inescrupulosas, que não estão usando para salvar vidas, mas para superfaturar, para desviar, se lixando para a população e querendo roubar tudo aquilo que o governo austero do presidente Bolsonaro impediu que eles roubassem. Esse é um ponto. Eu, até como parlamentar, já não estou tão disposta a votar liberando geral, sabe, para governadores e prefeitos, não. Pode estar alimentando o covidão, né? Exatamente. Já não estou tão disposta, porque estou vendo, na realidade, o que está acontecendo. É muito triste. O que eu quero, inclusive, é aprovar leis que sejam muito duras para pessoas que desviem dinheiro da saúde em momentos como esse, de pandemia, coisas desse tipo. Eu quero aprovar uma lei que endureça muito isso daí. E com relação ao Centrão, te digo o seguinte, eu acho que o presidente ele impôs uma forma de lidar com o Congresso, em primeiro lugar, rompendo, não é só com o toma lá da cá é fichinha. O Executivo antes comprava o Parlamento, simplesmente anulava um poder. Então, os presidentes que antecederam o presidente Bolsonaro desprezavam a democracia, desprezavam o Congresso. E uma das razões de eu me candidatar é tentar resgatar esse respeito e autoridade do parlamento, que, em última análise, é a autoridade do povo, porque nós representamos o povo. Você não tem ideia da quantidade de projetos que eu já fiz para criminalizar o ativismo judicial, por exemplo, como crime de responsabilidade, para botar limites na atuação do Supremo, que não é de acordo com a Constituição. Por exemplo, dizendo que o Supremo não pode criar crime. Eu não precisaria de uma lei para dizer isso, mas já que eles criam, quem sabe uma lei para a gente botar na cara deles que eles não podem criar tipos penais. Então, é uma luta muito grande. E a gente sofre vendo que, por falta desse recurso, muitos parlamentares se recusavam a votar matérias importantíssimas para o Brasil. Isso deixa a gente realmente muito, muito triste dentro do parlamento, mas existem muitas pessoas boas. E o fato é que existe um sistema e existem lideranças. Então, o presidente agora se aproximou dos líderes do chamado Centrão, falou, ok, vamos conversar, né? O que vocês precisam para votar conosco? Veja bem, não é dinheiro, não é caixa 2. O pessoal está dizendo, deu emenda. Sim, mas emenda faz parte do jogo. Nós, parlamentares, a gente tem direito a emendas. O importante é fiscalizar para que a emenda chegue na ponta. Esses dias eu festejei que o Instituto, o IFB de Brasília, recebeu
R$100.000 que eu mandei e está montando ali uma incubadeira de empresas, tá? Para pessoa que quer montar um pequeno salão, um comércio. Então, coisas desse tipo. Então, gente, o fato do presidente chamar e falar, não, vamos dar as emendas que vocês precisam, vamos dar... O presidente mesmo, ele não distribui nenhum cargo, ele não cuida disso. Ele abriu o diálogo com o pessoal. E aí, o ministro Ramos, que cuida dessa parte, tem um cargo aqui, tem ali, que antes eram ocupados por petistas, gente. Vamos abrir os olhos. Era gente do PT que estava nesses cargos. Porque nós mesmo, da base do governo, a gente não botou ninguém em cargo nenhum, porque o presidente nunca quis fazer essa coisa de entregar cargos. Então, ficou a cargo aí de outras pessoas, da Joyce Hasselmann, por exemplo, tá? E aí as pessoas que ficaram nos cargos ou já eram mesmo do Centrão ou eram do PT. Então, estão trocando algumas pessoas, mas o presidente tem dito o seguinte, se tiver roubo, se tiver desvio, a pessoa está fora. E botou a CGU para controlar cada centavo. E te digo uma coisa, agora, como parlamentar, estou achando um alívio abrir votação de medida provisória e o pessoal votar. Porque antes o que havia era uma desgraça. Você ser governo, não ser minoria e ver que nada ia para frente, porque havia, sim, esse boicote. Então, eu te digo, eu, como parlamentar, estou muito mais tranquila agora para votar, porque sei que votarão o que interessa para o Brasil. É uma espécie de mal necessário, então, essa espécie de união ou parceria. Não dá para fazer diferente. É isso. Até que a gente consiga mudar e ter realmente maioria no Congresso e até mudar esse sistema. Porque hoje nós temos um sistema em que aquelas pessoas que recebem mais votos não são eleitas. Não é? No meu caso, por exemplo, eu tive 6% dos votos do DF, o que equivaleria a São Paulo a 1.200.000 votos, mais do que a Joyce, que fica aí se achando a beleza, né? A última Coca-Cola do deserto. Só que eu só consegui entrar porque os outros partidos não conseguiram eleger tanto seus candidatos, os que atingiram a cláusula de barreira. Aí eles tiveram que começar a chamar os mais votados, mesmo sem o partido ter atingido a cláusula de barreira. Então, esse sistema, ele é errado. O Rodrigo Maia foi eleito com 70.000 votos, teve candidato no Rio com mais de 150.000 votos que não foi eleito. Então, nós temos que repensar isso daí. É isso aí. Muito obrigado, deputada Bia Kicis, foi um prazer. Boa sorte aí, espero que as reformas da agenda virtuosa, vencedora nas urnas, sejam aprovadas. Muito obrigada, um abraço a todos.